Vamos lá, então. Bom dia, sexto ano. Hoje nós teremos a nossa aula até às 11 horas e 20 minutos, tá? Então, neste primeiro momento, eu peço Bom que dia, vocês professor. copiem o cabeçalho e a pauta que eu colocarei na imagem para vocês na tela do computador, tá bem? Já copiei. Voltei. Então, vamos lá. Escola Novo Estilo, Campo Grande, 15 de maio de 2020, sexta-feira. Pauta. HQS, que são histórias em quadrinhos, páginas 2 a 8 da apostila e tarefa no caderno. Ao final da aula, a professora passa a tarefa para vocês copiarem. Tá bem? Prof, Sim. por que você não... Você vai ter aula depois da gente? O meu horário é até às 11h20. Você não vai dar aula mais pra ninguém? Na escola, não. Hoje, não. Ah, tá. É por causa que dá pra você lançar tudo que a gente tinha que copiar no caderno lá no Google Sala de Aula, que nem os outros professores estão fazendo. Isso é uma orientação que nós seguimos da coordenação, tá, Felipe? Aham, Mas obrigada. tá bom. Todos anotaram a pauta? Não. Sim! Peraí, professora, rapidão. Tá, um segundinho, hein? Pronto, professor. Alguém falando, eu acho que o filho da professora tá falando com ele. Vou tirar uma foto disso. Que bonitinho. Vozinha fina. Ai, que fofura. Tirei. Todos copiaram? Hoje é dia 15? Sim. A pauta está aí na tela do computador. Que é? Aham, eu não vi, desculpa. 20. Todos copiaram? Aí, professora, uma pergunta. Sim. Lá no Google Class eu tava mandando suas atividades e não tava indo. Agora foi? Tava indo quando eu mandei? Quando que você mandou, Matheus? Eu mandei faz tempo, quando eu terminei. As antigas. Se você mandou e a professora não mandou nenhum recadinho, é porque eu já recebi e está ok, vistado. Obrigada. É por causa que ele tá falando, não deu para enviar. Certo. Mas agora já arrumou e mandou tudo de novo. Que bom, muito bem. Ok? Podemos dar sequência? Peraí, professor. Tá bom. Algum aluno ainda está sem a apostila do segundo bimestre? Parece que não. Não. Excelente. Então, já podem pegar o caderno. Felipe, por favor, tá? Caderno de Pode atividades? ir. Podem guardar o caderno ao lado e peguem a apostila, por favor. Guarda o caderno e pega a É apostila. da 2 a 8. Ah, que legal. Ok? Doce de shot. E shot. Então, vamos lá. Pode começar. Página 2. Mundo em quadrinhos. Observe essa capa
de uma importante obra da literatura mundial. O que você sabe sobre ela? Alguém já ouviu falar sobre a história de Dom Quixote? Mais Sim, ou menos. tem lá no filme O Poço. Ótimo. Eu já vi, assim, um cartaz de um filme do Don Quixote. Eu já peguei um livro da biblioteca aqui, só que eu não terminei. Eu vi uma peça. Tá bem. Não era Opa, aquele, uma Marina, que a gente viu? alguém Da Massi, boa sim. leitura do livro. Aham, mano. Excelente. Tá Foi muito bem? legal. Então vamos lá, dando sequência a número 2 agora. 2. O que a indicação série Clássicos em HQ na capa de Dom Quixote informa ao leitor sobre a história a ser lida? O que ele indicou ali quando ele disse série Clássicos em HQ? E o HQ do Don Quixote, ele é um clássico. Que ele é um Que o- clássico de Não, é um porque a história clássico. do Don Quixote é antiga e eles fizeram uma remasterização para HQ. Masterização. Muito bem, Kalel. Isso mesmo. Então, o clássico Dom Quixote, que é um livro da literatura, nesta unidade, ele foi transformado em Histórias em Quadrinhos. Um livro literário foi adaptado em Histórias em Quadrinhos. Dando sequência na número 3, ele pergunta assim: muitas obras literárias são adaptadas para outras linguagens, como histórias em quadrinhos e cinema, ou as histórias são recontadas de forma resumida para o público infantil ou infanto-juvenil. Você já leu alguma dessas adaptações ou assistiu a esses filmes? Qual é a sua opinião sobre essas adaptações? Então, nós sabemos que muitos filmes, né, eles são, o roteiro dele, a história dele, é tendo base um livro. Alguém já assistiu a um filme, a uma série que se originou de um livro? Sim. Eu acho que já, mas eu não lembro direito. Capitão Alguém? Cueca, Capitão C. E Harry Potter. Pequeno Príncipe. Harry Potter. O Pequeno Capitão Cueca. Príncipe, o Pequeno Potter. Príncipe é um grande clássico. Harry Potter. O livro também foi transformado em um filme. O Harry Potter é uma coletânea, né, Eu já assisti um. Olha, A Culpa das Estrelas. ele é uma coletânea, é um Nossa, livro verdade. e também passou para o cinema, tá bem? Então Capitão são Cueca várias... também, pro. Eu também já assisti A Culpa das Estrelas. Ótimo, então são várias Também já. opções, vários livros que são feitas essas adaptações para o mundo do cinema. Também Ô, existem professora. novelas, só um momento. Também existem Tá. novelas que são o livro, né? É a história de um livro que ela foi adaptada para ser encenada em uma novela. Peças de teatro, tá bem? Então, são grandes obras, várias obras que são feitas essas adaptações. Fala, Felipe. A Turma da Mônica também era um livro e foi para filme, desenho. Eu assisti o filme, é muito lindo. Isso mesmo. Então, vamos lá. Dando sequência, nós temos, então, na página 2, essas perguntas, essas 3 perguntas, e a capa para ser analisada desta obra, Dom Quixote em Quadrinhos, Caco Galhardo, que foi a pessoa quem escreveu. Na página 3, nós temos os objetivos dessa unidade. Reconhecer e analisar os elementos característicos dos quadrinhos. Compreender os efeitos de sentidos provocados pelo uso de recursos da linguagem verbal e não verbal. Produzir tirinhas utilizando recursos característicos da linguagem visual dos quadrinhos. Produzir depoimento pessoal
reconhecer a função dos determinantes no sintagma nominal e analisar a função, a classificação e as flexões de artigos, adjetivos e numerais. Ok? Então, esses serão os objetivos nossos desta unidade da nossa apostila. Alguma pergunta referente? Não? Então, vamos lá. Dando sequência. Não, pro. Ótimo. Dando sequência, nós temos o painel de leitura, histórias em quadrinhos. Muitas são as histórias publicadas no formato de quadrinhos. Leia o trecho inicial da adaptação de Dom Quixote de La Mancha, um clássico da literatura. Ok? Então, eu peço que cada um dê uma lidinha de início nessa história, que nós temos aí na página 3 e na página 4. Em silêncio, cada um lendo a sua neste primeiro momento. Estou gostando de ver a concentração de vocês lendo o texto, hein? Continuem assim. Muito bem. Oi, Matheus. Tem uma palavra aqui, né? No segundo quadrinho, é ócio. Aí eu procurei esse no dicionário. Significa folga. Muito bem, parabéns. Terminei, Todas as professora, minhas de ler. professoras diziam assim que se você tem dúvida de alguma palavra, tem que buscar no dicionário. Isso é importante. Por isso que a professora pediu para que vocês já deixassem o dicionário aí próximo a vocês. Caso surja dúvida, realizar essa pesquisa. Ô, Pro. Terminei de ler, Pro. Ótimo. A gente tá concentrado porque esse é um quadrinho legal, em vez de um texto, aquele texto grandão, que não interessa. Agora Não é que não interessa, né? Como é um estudo, independente de que texto seja, nós temos que nos dedicar. É que existem aqueles que chamam mais atenção de quem está lendo, né? Mas todos têm que ser lidos com atenção, tá, Melissa? Sim. Tá, joia. Professor, terminei de ler. Oh, excelente. Então, vamos lá. Professora, agora com vocês. Terminei, professora. Para uma leitura deste texto, tá? Para que aqueles que, às vezes, como leu, não entendeu alguma coisa, tenham uma interpretação. No lugarejo, em La Mancha, não há muito tempo, viveu um fidalgo desses com lança pendurada, adarga antiga, rocinho magro e cão bom caçador. Cumpre, então, saber que esse fidalgo
Nas horas de ócio, que eram as mais do ano, se dava a ler livros de cavalaria com tanto empenho e gosto que se esquecia de todas as suas outras obrigações. Enfim, tanto ele se engolfou nas suas leituras que lendo passava as noites de claro em claro e os dias de sol a sol. E assim, do pouco dormir e muito ler, que lhe sacaram os miolos, de modo que veio a perder o juízo. Encheu-se-lhe a fantasia de tudo aquilo que lia nos livros. Então, foi que lhe pareceu conveniente, tanto para o aumento de sua honra, quanto para o servimento de sua república, fazer-se cavaleiro andante e sair pelo mundo com suas armas e seu cavalo em busca de aventuras. Teu nome será Rocinante e o meu Dom Quixote. E vendo que nada mais lhe faltava senão buscar uma dama da qual se enamorar, lembrou-se de Aldonza Lorenzo, uma lavradora de quem ele andava enamorado há algum tempo. Procurando um nome que não destoasse muito de seu e que soasse ao de princesa, veio a chamá-la Dulcineia de Altabuzo, por ser ela natural de Altabuzo. Nome, ao seu parecer, músico, peregrino e significativo como todos os outros que a si e as suas coisas tinha dado. Tomadas então tais providências, não quis ele aguardar mais tempo para levar a efeito seu pensamento. O espanhol Miguel de Cervantes, de 1547 a 1616, é um nome importante da literatura ocidental. Foi poeta, dramaturgo e é o autor de Dom Quixote de La Mancha, considerado o primeiro romance moderno. Publicado em 1605, essa obra conta as aventuras de um fidalgo decadente, Dom Quixote, que, acompanhado do escudeiro Sancho Panza, vive aventuras verdadeiras e imaginárias. O paulista Caco Galhardo, Antônio Carlos Galhardo, é cartunista e suas tiras são publicadas nos principais jornais brasileiros. Em 2005, adaptou a obra Dom Quixote de La Mancha para os quadrinhos. Ok? Vejam só. Nós temos essa história. Oi. Que ele falou sobre a princesa, ele tinha falado de namorado. Aí eu procurei no dicionário, namorado quer dizer apaixonado, ligado com afinidade a outrem. Isso. Então, nós temos essa obra que ela foi adaptada por uma pessoa aqui do Brasil, né? Um paulista, que adaptou essa história para o quadrinho, a história em quadrinho. Como a professora disse anteriormente, era um livro, né? E como as palavras, a linguagem utilizada por ele, por ser um livro bem antigo, ela é um tanto quanto complexa. Hoje, no nosso cotidiano, nós não temos muitas vezes o domínio de certas palavras. Então, esse escritor, ele achou por bem, por necessário, recontar essa história, tá? E nós podemos observar que é uma história bem empolgante, né? Eu gostei. Eu também. Então, vamos lá? Oi. Eu fico imaginando as pessoas velhas assim, falar, olha, um príncipe que quer derrotar a mim. Aí fala, é o quê? Isso. Então, a partir da leitura deste texto, um fragmento, porque ainda não está todo o texto aí, tá bem? Vocês já estão fazendo a próxima página? Responderemos
algumas perguntas referentes a este texto, ok? Vamos lá? Yes. Então, na página 5, você leu o trecho inicial de uma adaptação para histórias em quadrinhos de Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Nela, os quadrinhos revelam ao leitor os personagens, suas falas e ações, o tempo e o lugar da narrativa. Quem é o personagem principal? Don Quixote. Dom Quixote. Dom Quixote. Como você chegou a essa conclusão? Porque ele é o que mais aparece na história. Porque ele é o personagem que mais aparece na história. Que ele é o personagem que mais Ele é o É o personagem principal dele. por causa que a história em quadrinhos fala sobre suas aventuras. Através Porque o nome dele tá na capa. da obra. Muito bem, através do título da obra. E por aparecer na maioria dos quadros. Eu ia colocar assim, Livro, professora. por falar sobre a história dele. Tá, mas aí nós temos... Como que nós chegamos a essa conclusão? Porque está no título... É isso que eu Por disse. ser o personagem que aparece mais na maioria dos quadros, né? É, melhor assim. Melhor, né, Matheus? É. Eu gostei bastante da história, assim, né? Ótimo. Todos acompanhando? Fazem um joinha para a Sim. professora. Ótimo. Eu vou dar o joinha virtual. Isso. Marina, tá tudo bem aí, Marina? Eu tô pensando comigo. Joinha, professora. Joinha. Ótimo. Joinha! Todo Luana, mundo tá dando tudo bem? joinha. Olha, colocou joinha para Pro. Muito bem. Rian, Felipe, Eu quero. Alana, Vitor Augusto, Uma Felipe. dose, hein? Se alguém puder colocar aí para a professora ver na mesa, eu agradeço. Tá bem? E a senhora disse, professora? Isso, eu gostaria de vê-los. Claro, se possível, né? Professora, eu queria ter esse livro. É. Minha mãe disse que eu disse assim pra minha mãe um dia, né? É que depois da aula de história, assim, né? No final da aula, minha mãe chegou, né? Ela falou assim: o que você aprendeu? Aí eu falei assim: antes de eu falar, quando acabar essa quarentena, a gente poderia comprar um livro na livraria? Aí eu vou pedir pra minha mãe comprar Don Quixote pra eu ler. Ótimo. Professora, Bem. professora, tem um começando, tô lendo desde o ano passado. E daí, lançou o livro 14 há pouco tempo. Eu não quero ler ele online, eu quero ler ele, ter o livro para minha coleção. Isso mesmo, físico. Muito bem, Maria Clara. Ô, professora. Olha só, deixa a professora fazer um lembrete a vocês. As nossas aulas, ela cai a cada 40 minutos. Então, caso a aula caia, não precisa ficar colocando lá no grupo, que a professora enviará um novo link a vocês para vocês entrarem. Combinado? Sim. Não precisa, fica e aguarde que a professora envia Pro. logo em seguida o novo link com a nova senha. Tá bem? Pro, Oi. a minha bateria vai acabar, eu vou ter que pegar o celular. Tá bem. Tudo bem, não tem problema, Marina. Só você me chamar que eu te ajudo. Professora, Sim. eu tenho todos, falta só o último, que é o do filme do Diário de um Banana. Olha que maravilha, estou gostando de ver, hein? Vocês gostam de ler. Eu tenho a Professora, coleção completa do Diário de eu Banana. comprei 3 livros, professora. Um de 530 páginas, um de 970 e 690. Eu tenho o Harry Potter, a coleção inteira, que lá em São Paulo. Então vamos lá. O exercício. Não combinou nada, Matheus. Professora, foi uma minha colega minha que ela apareceu lá com um livro e a gente da sala começou a ler e os livros que ela tinha, que ela já tinha lido, ela estava relendo,
a gente pediu para emprestar porque a gente achou legal o livro. Hoje todo mundo tá lendo o livro. Que bom, isso é Livros na importante. escola. Todo mundo começou a ler, mais ou menos. Nem todos, mas a maioria gostou. Ótimo. Professora, Oi. eu tenho a coleção completa do Diário de Banana, do 1 até o 13. Já leu também, todos? Minha mandou Legal, pra Jonathan. Já leu Jonathan. todos, Jonathan? Tenho quase. Ô, Jonathan. Só falta 7 livros para completar tudo. Então vamos lá, dando Jonathan. sequência agora. Agora o silêncio novamente. Número 2. Caco Galhardo, autor dessa adaptação, manteve palavras do romance original, as quais talvez você não conheça. A. Relacione cada palavra a seu significado, considerando o contexto desse fragmento. 1. Fidalgo. 2. Adarga. 3. Rocim. 4. Ócio. Então, vamos lá. Alguém conhece o significado da palavra fidalgo? Eu acho que deve ser escudo de couro dobrado. Nobre. Escudo Eu de só couro. sei o significado de Gente, ócio. então vejam só. Se eu não sei, não tenho certeza qual é o significado, eu tenho que realizar a pesquisa no dicionário. Eu tô fazendo isso, professora. No Google. Muito bem. Então, vamos lá. Fidalgo. Qual é o significado de fidalgo? Nobre. Nobre. Então, onde estiver a palavrinha nobre, você coloca o número 1. Depois, 2. Adarga. Qual o significado de adarga? Escudo de couro dobrado. De forma oval. Muito bem. 3. Rocim. Cavalo de pequena estatura. Cavalo de pequena estatura e ou magro. Já boto. Ócio 4, significa ócio, folga. folga. Já botou. Folga. Muito bem. Então, ficou 1, 4, 2, 3. Certo? Certo. B. Observe dois. alguns dos Pera, fala de sentidos novo, do Bro. verbo engolfar. O Pro ficou como? A 2? Só um pouquinho, depois eu retorno. 1. Colocar embarcação em golfo. 2. Encaminhar para o mar alto. 3. Penetrar, entranhar-se. 4. Estar absorvido por mergulhar. Qual? Nós temos aí alguns sentidos do verbo engolfar. O que é? Sublinhe o sentido com o qual esse verbo foi usado no trecho. Enfim, tanto ele se engolfou nas suas leituras, que lendo passava as noites de claro em claro. A 3, professora. Penetrar, estranhar-se. O que ele quis dizer quando ele falou teve esta fala, né? Enfim, tanto ele se engolfou nas suas leituras, que lendo passava as noites de claro em claro. Qual foi o Penetrar e significado estranhar. de engolfar? Penetrar, estranhar-se. Alguém Penetrar e perguntou qual é o estranhar-se. significado deste verbo? É a 4, Pro? Estar absorvido por mergulhar. Estar Absorvido por mergulhar. mergulhar. Muito bem, alternativa 4. Certo? Então, sublinha a opção 4. Acepção 4. Mateus, retomando o que você havia me perguntado, a sequência da alternativa A do exercício 2 ficou
1, Quatro, 4, 2, 3. Aí acertei. Ok? Ok. Número 3. Então, vamos lá. Exercício 3. Releia o texto do 6º quadrinho, de modo que veio a perder o juízo. A. Qual é o significado de perder o juízo? Perder a noção. Doido. Ficar Tá doidão. Não saber o que Troca tá uma fazendo. grana pelo céu. Hein? Ficar Não, doido. não O céu saber você o vai que lá tá e fala, fazendo. olha, tem Não grana. saber o que tá fazendo. Não Ficar saber o que enlouquecido. Isso, então, é Enlouquecer. enlouquecer. Hã? Quê? Enlouquecer. Enlouquecer. Meu Deus, Fran. Professora, você tem 2 minutos. Professora, a Melissa tá pedindo pra senhora aceitar ela, porque a Ela internet ainda dela não caiu e voltou. apareceu. Assim que ela aparecer aqui, eu aceito. Oi, Pro. Minha internet tinha caído. Ok, Melissa, mas a professora, assim que você aparecer aqui, a professora aceita, tá? Não precisa Tá. ficar enviando a mensagem. Combinado? Sim. Então, tá Pro, bom. você pode repetir a resposta? Posso enlouquecer. B. A perda do juízo evidencia uma mudança no estado do personagem e tem causa e consequência diretas. Identifique-as. Qual foi a causa? Não dormir. Professora, ele não dormiu. Ele Não dormiu dormir, pouco. só ficar no livro. Ele só Dormir leu, aí pouco então e o ler miolo dele só muito, secou, né? então ele ficou doidão. Porque ele leu Doidão contos da cabeça. fictícios e achou que aquela história. Dormir pouco e ler muito. Comprou uma planta. Professora, então a causa é dormir pouco e ler muito, é isso? Isso. Mas ler não ensina as pessoas a estudar? Sim, É, mas mas o não precisa exagerar, né? prejuízo para ele foi esse, tá? Professora, Tinha o que fazer, mas ele preferiu dormir pouco e ler muito. É. Pro,